E hoje a entrevista nossa é online. Na entrevista nós temos oportunidade de ampliarmos o nosso conhecimento e a nossa compreensão sobre a vida. E hoje nós estamos num ambiente diferente para dar mais qualidade à nossa entrevista. Normalmente nós fazíamos no nosso cenário, mas hoje eu precisei me retirar para que numa outra sala a gente possa fazer uma entrevista bem boa para vocês que estão em casa. O nosso convidado de hoje é o Wandy Rocha. Ele é psicanalista e especialista em leitura corporal de São Paulo, Campinas, e vai falar conosco. Bem-vindo, Wandy. Gratidão. Agradeço muito pelo convite. É uma honra participar do programa. Wandy, me diz o seguinte, a primeira pergunta é sempre o que motivou a fazer aquilo que você faz e o que de fato você faz? Muito bem. Reunindo muita coisa em pouco tempo, a partir dos 30 anos, eu comecei a me dedicar ao desenvolvimento humano. Comecei na medicina tradicional chinesa, depois eu fui para programação neurolinguística, depois, mais tarde, eu assisti um seriado chamado Lie to Me e desenvolvi a leitura corporal numa metodologia própria que culminou alguns anos na psicanálise, onde eu juntei todo esse pacote. A minha vida inteira, a partir dos 30 anos, eu fui buscar a minha cura, a cura para as minhas angústias, as minhas respostas. E conforme eu ia achando essas respostas, eu compartilhei com as pessoas. Então, a minha trajetória está pautada em me dedicar a mudar em mim aquilo que eu não gosto no mundo, porque o mundo me reflete, e aí depois oferecer isso para o mundo como um benefício. Wandy, o que você sentia, o que você foi curar em você, para que as pessoas sintonizem também? Eu também gostaria de curar isso, eu também gostaria de... Porque todo mundo precisa de uma cura, né? Não é ninguém que está tão inteiro assim. Olha, dentro da psicanálise não tem ninguém inteiro. Se a gente for observar, nós somos uma centena de microtraumas em loop na superfície da consciência mandando a gente fazer. Simples. Tudo que a gente tem que lutar contra, a hora que já fez, é algo que nos impede de sermos livres para escolher. Aliás, sinto muito, mas temos um convidado aqui, que é um gatinho, que é o meu gato do sétimo psicanalista. Tu falou de traumas, ele acordou. Eu acho que ele acordou. Ele falou, pai, comigo mesmo. Ele é o principal agente aqui do sétimo psicanalítico. O trauma, vou trabalhar. Basicamente, prepotência, arrogância, falar o que não deve, na hora que não deve, do jeito que não deve, obter respostas inadequadas e não saber por que emissão você está fazendo para obter essas respostas, manipular a atenção, carência. Tem um balde de coisas que todos nós carregamos, que é basicamente vinculado. Ou eu tenho que lutar contra, a hora que eu vejo já fiz. Bom, o que me motiva a fazer isso? Essa foi a minha busca, e eu consegui, no final de toda uma trajetória, na psicanálise, integrar tudo isso e ajudar hoje as pessoas a saírem da síndrome do eu não consigo. Sempre que eu não consigo, o que me impede? O que me impede é o que me fez estudar a vida inteira para responder. Wandy, aqui eu gostaria que você desse o conhecimento que você tem sobre, por exemplo, a pessoa é carente, ela precisa muito de atenção, então ela precisa que olhem para ela precisa que deem atenção, senão ela come demais, senão ela se irrita, enfim. Depois, a pessoa é arrogante, é prepotente, ela está acima dos outros, mas dentro da pessoa, de alguma forma, há uma inferioridade. Como é que você compreende a constituição dos traumas, ou seja, aquela realidade que faz com que eu seja assim, ou seja, isso me faz com que eu seja carente, isso me faz com que eu seja prepotente? Perfeito. Existem dois fenômenos na psicanálise, que é o deslocamento e a condensação. Por que isso é importante a gente saber? Lá na infância, nós temos uma série, normalmente na infância não é só, nós temos uma série de estímulos, e esses estímulos eles só são traumáticos se nós fizermos esse tipo de leitura. Por exemplo, tem uma mãe lá cozinhando no fogão, e cheio de panelas quentes. Vem a filhinha de 2 anos, mãe!
mãe! A mãe vira para ela, para! A menina se assusta, vira e fala, mamãe não gosta de mim, me rejeitou. A mãe, nossa, quase que essa guria se queima aqui no fogão. E fazendo a janta, esqueceu de ver. Pronto, subiu um trauma de rejeição que nunca aconteceu. Então nós temos, por isso que eu falo de uma centena, aliás, algumas centenas de microtraumas que são modos de observar a realidade que fizeram com que a gente se ressentisse. Como a nossa psique infantil não dá conta de lidar com aquilo, a censura consciente reprime e recalca lá no inconsciente. Aquilo é tóxico para o inconsciente. Então ele manda para cima de 6 formas. Uma delas, disfarçado de comportamento consciente. Passou pela censura, nós achamos que nós somos isso. Só que isso contraria os nossos valores. E aí a gente não sabe por que é assim, se os valores apontam para o outro lado, principalmente valores religiosos, por exemplo. Às vezes eu sei o certo a fazer, mas eu sou compelido a fazer outra coisa. Quem que está mandando? Os traumas que foram reprimidos, recalcados, estão em loop na superfície da consciência. A não ser que eles sejam desligados, aspas, eles vão continuar nos estimulando. Então é mais fácil, ao invés de lutar contra, desabilitá-los. Para isso, um tratamento de saúde mental, por exemplo, é bem indicado. Nisso que você fala de inconsciente, veja que nós sempre ouvimos falar de inconsciente. Quem me acompanha sabe que nós também falamos disso, eu falo disso especialmente quando estou falando de terapia, quando estou falando de cura emocional. Então as pessoas que nos acompanham sabem que de alguma forma nós temos duas mentes. Uma racional, que é a mente consciente, que ela tenta resolver o problema e dar conta da vida, mas tem uma mente interna, que é inconsciente, que guardou toda a realidade que eu fui vivendo desde o útero materno até agora, e ela tende a ser cumulativa, ou seja, se você sofreu uma rejeição da mãe e isso te doeu muito, o inconsciente ele vai buscar outras situações que você confirme aquela rejeição. Que é interessante isso, Vandi. Eu queria que você manifestasse aqui o que você, a partir do teu estudo, compreende de inconsciente, porque as pessoas têm que compreender o que significa isso e a força que tem na vida. Muito bem. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é a seguinte, que o consciente é o palco onde o inconsciente atua vestido de comportamentos. Então, de alguma forma, o inconsciente é cada segundo de vida, como o senhor disse, desde o útero até agora, vivido e experienciado, guardado como material bruto a ser aquele inadequado, né, aquele que foi reprimido e recalcado, a ser resolvido na superfície da consciência. Para que a gente resolva um trauma lá dos 2 anos de idade, de alguma forma isso tem que vir. Então, vem através de sonhos codificados, de atos falhos. Por exemplo, quando você fala uma coisa que não deveria falar. Não, errei, erra o nome da pessoa, ou deixa escapar um palavrão, ou fala alguma coisa onde não deve, é um ato falho. Xiste, que é uma brincadeira, é uma piada que deixa escapar um conteúdo verdadeiro, aí corrige com a brincadeira. Não, tende a ser verdade. A leitura corporal, que é onde nós manifestamos inconscientemente que eu não estou com raiva de você, isso é uma manifestação inconsciente de algo que naquele momento um trauma veio, subiu para avisar, e todas essas formas de manifestação, elas são classicamente a forma como o inconsciente se projeta no mundo. Todas as nossas informações de vida, cada segundo que a gente viveu, está lá embaixo, só que aqueles que foram reprimidos como algo impossível de elaborar naquele momento, naquela idade, a gente chama de retorno do recalcado. A gente tem esse retorno de forma a buscarmos ajudas, porque esse retorno não quer nosso mal. Se vem um comportamento inadequado, por exemplo, ele está nos falando, se eu tendo a sempre repetir a mesma situação diante do mesmo estímulo externo, significa que isso é um pedido de ajuda. Me veja e me resolva. Só que como a gente não tem essa informação, a gente conscientemente racionaliza. Eu faço isso por cada aquilo e tende a errar na resposta. É mais fácil. Se eu estou fazendo algo inadequado e não concordo com isso, então isso não está no meu consciente. Se não está no consciente, o estímulo é originalmente inconsciente.
Claro, você percebe, você que está em casa, que é um assunto também denso, difícil, não é as coisas que nós ouvimos diariamente nos videozinhos e tal, porque as pessoas hoje parece que querem as coisas sempre mais mastigadas. Esses dias eu ouvi um prefeito que é até muito é muito famoso no TikTok, aparece nas redes sociais, ele diz: o povo cansou de ouvir as coisas sem entender. Então ele faz videozinhos de 30 segundos, de 40 segundos, como que dando a palavra, só que a vida é muito mais que 30 segundos, é mais que 40 segundos. Se a gente quer compreender a vida, a gente tem que pedalar. Pedalar é correr atrás da compreensão humana, de como nós funcionamos, por que eu tenho esse comportamento, por que eu deprimi, por que eu tenho essa angústia, por que eu tenho essa ansiedade. E as pessoas querem resolver com uma pílula pequena algo que é profundo, que é difícil, que exige. Então, veja que nós estamos aqui conversando com o Wandy Rocha, que é psicanalista e especialista em leitura corporal. E você que nos acompanha sempre sabe que sempre na entrevista a gente traz assuntos também que são exigentes. Veja o seguinte, Wandy, a pessoa aqui, claro, teria um mundo para entrar, mas eu queria dizer, a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que tem depressão, a pessoa que ela precisa estar sempre em movimento, não consegue parar, e ela diz, não, eu sou assim. Quando ela diz eu sou assim, ela já não quer muito trabalhar a si mesma. Ela diz, esse é o meu comportamento, mas o comportamento que ela tem é fruto daquele conteúdo lá do inconsciente, é ou não é? Exatamente. Antigamente, eu digo antigamente porque muitas coisas já ruíram desde então, era um valor dizer, eu sou autêntico, eu falo o que eu quiser, doa quem doer. Isso de fato não é um valor, porque esse, na verdade, é um impulso inconsciente que a pessoa tem, que não consegue controlar, e ela transforma num valor. Valor é fazer com que a matemática relacional funcione de forma que todos tenham máximos ganhos no final do processo, inclusive a gente. Então, se tudo que eu falar estiver dentro dessa máxima da matemática relacional, ou seja, se eu conseguir incluir as pessoas para que todos tenham máximos ganhos e para que os fins sejam ecologicamente sustentáveis, ou seja, possam ser mantidos em longo prazo, então, de fato, eu estou sendo empático. De outra forma, essa autenticidade, a pessoa fazer uma afirmativa. Não, eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Puxa vida. Então, para que serve terapia? Para que serve os tratamentos? Para que serve o conhecimento? Como o padre disse, o estudo. É exatamente para isso. A ansiedade, ânsia de, nada mais é do que uma série de uma panela de microtraumas que não é a ansiedade é multifatorial, que às vezes precisa sim ser medicada, mas não medicada e acabou. Medicada para ser tratada, ou seja, a medicação traz a funcionalidade para o indivíduo temporariamente até que ele trate esse centro de ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade e eu tive burnout há 2 anos atrás. E desde lá eu venho trabalhando a minha panela de ansiedade que já esvaziou bastante. Hoje eu consigo tornar a minha ansiedade funcional. Uhum. Então, quando eu tenho um projeto para fazer, eu tenho uma estrutura para que esse projeto funcione. A primeira regra para quem é ansioso, pare, veja tudo que você vai fazer e o tempo. Se te deixou ansioso, retire coisas. Porque, às vezes, enquanto você não trata o transtorno, é necessário que você entenda o que te deixaria ansioso em cada situação e reduz o impacto. É preferível fazer feito na paz, é preferível que perfeito na guerra. É a dica para os ansiosos, como eu. E aqui você traz um tema que é a síndrome do eu não consigo. O que você quer dizer com isso? Eu não consigo? Vamos lá.
Existem diversas pessoas, todos nós em algum momento da vida já dissemos: eu não consigo fazer isso, eu não consigo tolerar aquela pessoa, eu não consigo ser disciplinado, eu não consigo pensar quando eu estou sob pressão, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Cada vez que nós dissermos eu não consigo, via de regra, guardadas as devidas proporções, eu não consigo voar porque eu não tenho asa, óbvio, mas guardadas as devidas proporções no âmbito comportamental, tem a ver com cada um dos traumas na infância que a censura consciente jogou para o inconsciente, ou seja, recalcou, e que retorna em forma de loopings comportamentais. Ou seja, eu vou dar um exemplo, eu não consigo lidar bem com hierarquias femininas. Aí, no tratamento psicanalítico, por exemplo, a gente vai levar essa pessoa, então qual é a memória que está associada a esse comportamento? Aí ela vai para a infância dela e lembra que um dia ela estava na sala de aula e a professora, da época que se batia com régua na mão das pessoas, ela deu uma resposta errada e apanhou, mas a professora passou da medida. E ela apanhou muito e ainda ficou de costas com a sala inteira dando risada dela e a professora deixou. Bom, a partir daí ela não conseguiu lidar com essa dor, não falou para os pais, isso foi reprimido, recalcado. E quando subiu, cada vez que tinha uma hierarquia feminina, qualquer que fosse, ela travava. Ela tinha as mesmas sensações da criança, inclusive a mão dela doía muito. Ela tinha uma dor na mão inexplicável. Então, o trauma veio em forma de sintoma e o trauma veio em forma de alteração fisiológica e comportamental. Quando nós tratamos isso ao longo de um período, ela conseguiu encarar a hierarquia feminina sem nenhum dos sintomas que anteriormente ela apresentava. Então, quando eu falo a síndrome do eu não consigo, sempre que eu disser eu não consigo, então o que te impede? O que está ligado a esse eu não consigo? E é via de regra, que você em casa pode fazer, inclusive, esse próprio teste. Eu não consigo fazer alguma coisa. O que me impediria? Qual que seria a memória de infância que estaria associada a isso? Na psicanálise nós chamamos de associação livre. Via de regra, separa bem pertinho. Aí, se você estiver fazendo terapia, você leva esse conteúdo. Ele vai te acelerar bastante a síndrome do não consigo, ou seja, um monte de coisas que você acha que não consegue, mas que você tem autonomia a partir do momento que você tira essas obrigações comportamentais, que, repito, são bombas químicas liberando hormônios, fazendo você crer que não consegue. Uhum. Vandi, para nós irmos concluindo, eu queria te perguntar o seguinte, porque nós também trabalhamos com terapia, nós temos um instituto de terapia inconsciente especialmente, mas eu sempre digo, bom, para aqueles que não vão buscar terapia, mas precisam estar um pouco melhor, ou tem medo, tem ansiedade, tem angústia, tem doenças, isso, aquilo, o que ela pode fazer em casa? E você também como terapeuta, como conhecedor do ser humano, diria para as pessoas, bom, faça isso, veja no teu dia, enfim, alguma rotina, algum comportamento que poderia ser mudado assim, só dizendo. Perfeito. Bom, como o padre mesmo disse, não existem fórmulas, né? Não existe, nada é tão simples assim. A gente transforma o máximo possível desse, como o mineiro diria, desse trem difícil em algo que seja inteligível para as pessoas, mas o que eu poderia dizer como base? Primeiro, anote tudo aquilo que você entende que é difícil para você. Tem essa lista, se ela tiver menos de 50, você não começou nem a anotar. Porque a média das pessoas, dos meus pacientes, passa de 100, 150 microcomportamentos, coisas que são difíceis de encarar, que eu não consigo, que eu deixo para depois. Então, anotando tudo isso, você aprende a se conhecer. E cada situação dessa, procure 3 respostas imediatamente funcionais. Por exemplo, eu tenho dificuldade de levantar cedo e cumprir uma determinada rotina que eu sei que seria melhor para mim. Então, escreva 3 soluções e pratique uma só, um dia. Dificilmente você vai conseguir no primeiro dia. Lembra, tem um trauma que foi reprimido, recalcado e está te impedindo de sair desse lugar. Existem áreas no córtex pré-frontal que elas só vão se iluminar quando você repetir de 30 a 60 dias a mesma situação. Ou seja, conforme você vai repetindo, você vai iluminando essa área. A preguiça é porque essa área está apagada. São
lugares específicos que só são iluminados, a árvore cerebral só ilumina quando você repete 30, 60 dias. Por isso que quando você automatiza 60 dias de alguma coisa, como dirigir um carro, por exemplo, no começo você fica assim, 60 dias depois você está trocando som, atendendo o celular, não dirigindo, mas enfim, você está fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo, não precisa prestar atenção. Primeiro saber todas as suas limitações, criar 3 respostas pelo menos, porque uma delas tende a funcionar, 2 serão menos efetivas, e começar a repetir isso. Por exemplo, todos os dias eu preciso de vitamina D, eu estou beirando aos 60 anos, esse ano eu faço 60 anos, e aí eu preciso de vitamina D, e eu atendo 10 horas por dia. Eu acordo de manhã, tem uma bike do lado da minha cama, que é uma bicicleta ergonômica, quando eu faço as minhas postagens dos vídeos na rede, eu já estou pedalando na bicicleta. Aí na hora do almoço eu pego a minha bola de basquete, tem uma quadra, vou tomar 15 minutos do sol do meio-dia jogando basquete sem camisa e descalço. E aí eu volto para cá. Ou seja, eu criei umas rotinas, nesse caso, porque eu precisava de alguns estímulos físicos, e eu faço isso em longo prazo. O objetivo é você repetir até que chegue o momento que você queira fazer. Não existe outro caminho senão o da repetição chata até que você automatize e fique gostoso. Aham. Bom, Vandi, eu agradeço muito, o tempo passa, já são 20 minutos, e eu agradeço muito a tua colaboração e espero contar contigo mais uma vez. Se as pessoas querem te encontrar também para terapia, fazem como? Você tem o Instagram Vandi Rocha, com W? Isso, é @Vandi, com W, Y no final, _ Rocha, _ que é aquela linhazinha ali embaixo. Ou www.metodovandirocha.com.br, os dois levam para o mesmo lugar. Muito obrigado, Vandi. Deus te abençoe. Continue ajudando as pessoas, que isso, o bem que a gente faz, retorna para nós também como satisfação, como felicidade, como realização. Muita paz no seu coração. Obrigado pela atenção, viu? Gratidão, foi um prazer. Estou sempre à disposição.